Noite! Olá, estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Tá todo mundo me ouvindo? Boa noite, boa noite. Olá, pessoal, como é que vocês estão? Vou te falar que tá difícil para retomar o embalo de uma live por semana, mas vamos que vamos. A gente tem alguns atropelos às vezes, né? Mas vou te falar o que aconteceu semana passada. Semana passada eu estava sem voz, completamente sem voz. Alô, boa noite. Boa Boa... noite. Tudo bem, Débora? Vou aqui convidar as pessoas. Eu estava aqui conversando aqui, Débora, com o pessoal que tá difícil retomar o meu embalo de live. Mas semana passada eu acabei que eu tava sem voz, tava completamente sem voz e acabou que tive que desmarcar. Mas vamos lá. Hoje nós temos a Débora, nossa convidada. A Boa noite, Débora gente. é uma empreendedora, trabalhou em ramos diferentes. Vamos conversar um pouquinho das experiências dela, da trajetória dela, como nós estamos aí com essa série de lives de mulheres no empreendedorismo, cada um com seus desafios. Já tivemos aqui advogadas, já tivemos contadoras, já tivemos dançarinas, já tivemos em várias áreas, e tem mais algumas convidadas para vir ainda. Por quê, gente? Porque eu acho isso importante a gente colocar, porque nós temos assim bastante seguidoras e a gente quer colocar aqui o que eu quero trazer para vocês, para as pessoas que, né, que sempre estão aqui com a gente, é justamente isso, porque às vezes a gente se depara com alguns desafios e tende a desanimar, mas todo mundo na sua trajetória tem os seus desafios. E a Débora tá aí com toda a trajetória dela, desafios e assim, é legal porque é uma área que hoje está muito em alta, mas ainda assim tem pessoas que demoram a acreditar, né? Que Com a certeza. internet pode nos trazer uma carreira, que a internet pode ser uma não só uma renda extra, mas pode se tornar a sua principal, seu principal trabalho, né? Sim. Débora, então vou deixar você se apresentar. Boa noite, gente. Meu nome é Débora, tenho 28 anos e eu trabalho com internet há aproximadamente 5 anos. Só que eu migrei para o Instagram, né? Para as estratégias de Instagram agora, na pandemia. Eu trabalhava numa multinacional eu comecei como recepcionista, depois eu fui para o financeiro e depois eu fui para consultoria. E eu sempre trabalhei com vendas. O meu forte sempre foi vendas, eu sempre fui muito comunicativa. E, e aí eu saí de lá, né? Quando eu saí de lá, eu comecei a empreender no ramo de festas de decorações infantis. Só que com a pandemia, tudo fechou. O ramo de festa, de restaurante, foram os ramos que mais sofreram com a pandemia, porque de fato tudo fechou e era proibido fazer festa. A princípio foi proibido fazer festa. Foi aonde que eu conheci a Anne, né, Anne? No nosso grupo. E me aprofundei em redes sociais. Sou social media, faço tráfego e vídeos editados. Hoje eu vivo disso. Também trabalho com e-commerce. Então, posso dizer assim que hoje a internet ela proporciona muito mais do que a gente imaginava. O Ícaro, ele fala muito que nós estamos vivendo a revolução da internet, porque de fato a internet ela nos proporciona muita coisa, muito além do que o CLT. É claro que no começo é muito mais difícil, você tem que estudar muito, é muita informação. Instagram todos os dias ele atualiza, mas é possível. Olha que legal. A Débora é multifunção, né? Porque a gente vai fazer uma reunião, a gente vai fazer nossos projetos e ela assim tá sempre na correria, porque essa demanda de e-commerce também. Para quem não sabe, o e-commerce é venda de produtos mesmo, né? Pela internet. Sim. Então, Mercado Livre, Shopee, Elo7, Magazine.
todos os meios de internet, né? Que você possa vir a comprar na internet, eu vendo. E veja só, segunda e terça é o dia que ela mais trabalha, que eu já sei. Porque a gente acompanha, né? Segunda e terça ela sempre tá descabelada, sempre tá na Gente, correria. eu não tenho tempo nem para fazer stories, porque assim, e final de semana eu nem apareço muito, porque o que que acontece? Final de semana, gente, eu não tô descansando, não. Eu tô fazendo conteúdo para os meus clientes, já deixo programado, faço o conteúdo, deixo programado para na segunda e na terça, que vai ser os horários, que vai ser os dias que eu não vou ter tempo, já tá lá programado para mim postar para os clientes meus. Porque se não for assim, já era a minha rotina. É bem isso mesmo. Então, é uma demanda, né, de coisas. Assim, eu acho que a gente não pode romantizar, né? Eu gosto sempre de usar essa palavra, por quê? A partir do momento que a gente vai para essa área, eu acho que também, né, nós somos dessa mesma escola que é do Ícaro que ela tá falando, assim, é trabalho e mais trabalho. Então, assim, é o que você falou que é a grande diferença do CLT, que muitas vezes você tem lá aquele horário a cumprir e no final do mês você tem aquilo garantido, né? Então, existe grandes possibilidades de você ganhar muito melhor, você indo para empreender, independente da área. Nós estamos aqui agora falando da parte do digital e da parte da internet, mas exige trabalho, né? A gente tem a flexibilidade de horário. Por exemplo, ontem, aqui em Goiânia era feriado, eu trabalhei de manhã, à tarde fui com a minha filha no parque, mas à noite eu estava trabalhando, né? Então, a gente tem uma flexibilidade de horário, só que assim, é trabalho mesmo. E aí, gente, aonde que eu quero chegar? Nós também temos as nossas. Até falei ontem, a hora que eu estava no parque, né? Nós também temos as nossas particularidades. Por quê? Porque a Débora também é mãe, né, Débora? Ela Dois. é mãe de dois. E como que você consegue ajeitar a sua agenda e essa demanda das coisas, Débora, assim, com as crianças? Então, na verdade, o que que acontece? Eu não cumpro uma agenda. Eu cumpro o que a prioridade do dia. Eu coloco lá todas as minhas atividades que são prioridades, tanto para cliente quanto para mim dentro de casa, quanto para os meus filhos e quanto para mim. O que que é prioridade? Isso e aquilo. Então, ao decorrer do dia, eu tenho que finalizar essas prioridades. Por que eu não faço uma rotina? Porque eu tenho uma filha de 3 anos. E, o meu filho de 8 anos, ele não é tão dependente de mim assim quanto ela. Ele é mais independente. Ele escova os dentes sozinho, toma banho. Mas a minha neném não. Então, não tem como às 9 horas da manhã eu estar numa reunião com o cliente. Tá, mas se minha filha chorar, então eu tenho que me programar primeiro para poder fazer algo. Então, por isso que eu trabalho dessa forma e dá muito certo, porque eu sei o que de fato eu tenho que fazer. Uhum. O que eu quero trazer para vocês que estão vendo a gente é isso aí, gente, que cada pessoa ela vai adaptando a sua rotina conforme a sua demanda. E quero trazer essas diferenças de pessoas, que tem pessoas que são mais metódicas, outras pessoas. Porque muitas vezes a gente vê lá uma pessoa com vários seguidores, o jeito que ela faz, a gente quer fazer igual. E muitas vezes a gente se frustra, né? Porque a nossa Eu, realidade é eu outra, né? é outra. E não é, a nossa personalidade também é outra. Existem coisas que têm que ser Exatamente. trabalhadas para a gente poder chegar, né, naquele jeito. Porque muitas vezes tem pessoas que já nascem com aquela parte mais. Como que eu posso te dizer? Que são mais disciplinadas, que são mais. Outras já são. Não, mas não quer dizer que elas são mais ou são menos, mas o que eu quero dizer é que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tem que ter um autoconhecimento para implantar dentro da nossa rotina. Eu Luana, também, se eu engessar demais a minha rotina, eu piro. Se eu engessar demais. e isso daí é muito real. Porque no começo, quando eu comecei a empreender, eu tinha lá 8 horas da manhã eu tinha que fazer isso, 10 horas da manhã eu tinha que fazer aquilo, 11 horas eu tinha que começar a fazer o almoço, meio-dia meu filho já tinha que estar. E não estava dando certo. E eu estava assim, e eu estava, no final do dia, eu estava me sentindo um fracasso. Porque eu não conseguia. Parecia assim, que eu tentava ser alguém que eu não conseguia ser. Por mais que eu tentava, eu nunca conseguia. Então, quando eu falei assim, não, peraí, eu vou colocar o que eu tenho que fazer. Isso daqui eu tenho que fazer hoje, eu não posso deixar para amanhã. Independente do horário.
Porque, independente do horário, foi feito. O meu dia foi feito. Se eu fiz 8 horas da manhã ou se eu fiz 5 horas da tarde, eu fiz. Então, depois que eu mudei essa parte de colocar as prioridades, as minhas tarefas, né, que eu tenho que fazer do dia, independente do horário, depois que eu mudei isso, a minha rotina começou a fluir muito bem, principalmente com os meus filhos. Porque muitas das vezes os meus filhos precisavam de mim, mas como estava lá na minha agenda, tal horário eu tinha que fazer tal coisa, eu deixava eles de lado, porque tal horário eu tinha que fazer certa coisa. E a gente que tem filho, não é muito bem assim. Mas o importante é que a gente fez. No final do dia, a gente É. fez o que a gente tinha que fazer. Eu também já me senti assim, de deixar ela para poder cumprir com aquilo que eu tinha prometido para mim mesma, assim, às E vezes a não gente era tem uma uma coisa, cobrança, né? Não, eu tenho que é, fazer. Exatamente. exatamente. Então a gente que eu quero dizer assim, que independente, né, o que a Débora tá falando também, que eu quero, independente do teu jeito de fazer, de organizar, de fazer teu plano, de fazer suas metas, né, é você acreditar em você e não precisa ser aquilo muito. Porque assim, muitas vezes a gente acha que não vai dar conta de muitas coisas justamente porque a gente quer fazer de um jeito que não se encaixa com o nosso perfil, né? E também serve, gente, para as questões financeiras. Muitas vezes a gente quer fazer de um jeito na nossa vida que não se encaixe com o nosso perfil. Né? Então, dentro do trabalho que eu costumo fazer, é justamente isso. Eu sempre trabalhei na área financeira, sempre gostei muito dos números. Só que para minha vida particular, eu sempre fiz planilha, mas eu demorei até chegar no momento que eu queria chegar. Ah, caiu aqui a conexão. Vamos ver se o pessoal está me ouvindo. Oi, oi, oi. Caiu. Vamos ver. Acho que caiu aqui a conexão da Débora. Convidar. E aí, gente, o que aconteceu? Oi? Caiu de um. Aí. Uai, tá dando ruim. Mas aí o que aconteceu? Vamos tentar chamar a Débora de novo. Aconteceu que é o que ela falou, a gente acaba assumindo um perfil de algo ou de alguém que não é o da gente. Que não é o da gente. Aí, Aí voltou. voltei. A gente acaba, e era o que acontecia comigo, né? Então eu acabava tendo, dentro das empresas que eu trabalhei, dos lugares, eu sempre era muito organizada, mas a minha vida era não dava conta. Por quê? Porque não era só a planilha, não era só essa parte de organização, de ser meticulosa, anotar. Não adiantava anotar tudo. Se meu problema estava em outras questões mais psicológicas, em questões da mentalidade. Então é muito importante a gente trabalhar o nosso perfil, porque cada um tem um jeito de lidar com várias situações, não só com a sua rotina do dia a dia, mas também com a rotina financeira. Mas falando em financeiro, que nós, né, é o meu foco, nessa tua trajetória, nessa mudança, como é que foi? Como que você lidou nesse período? Você sempre lidou bem com as finanças? Como é que foi? Anne, é o seguinte. No comecinho, quando eu comecei a trabalhar mesmo, né? Que foi com meus 16 anos, eu não tinha entendimento nenhum com dinheiro. Então, eu pegava o dinheiro, eu gastava com lanche, roupa. Depois, com o tempo que eu fui amadurecendo, lá nos meus 18 anos, eu comecei sim. Todo mês eu juntava um pouquinho, mas era muito pouco. Quando eu saí do meu emprego, que eu fiquei 5 anos, eu já tinha a minha reserva de emergência. Quando eu comecei a empreender, eu fiquei muito tempo sem guardar dinheiro, somente com a minha reserva de emergência. Por quê? Porque eu comecei a investir em mim. Eu vi que eu tinha a necessidade de investir em mim. Então, todo o dinheiro que, de certa forma, era para mim guardar, eu comprava um curso. Então, assim, a princípio, né, na minha vida adulta, eu sempre me dei muito bem com o dinheiro. Hoje em dia, eu tenho a minha reserva de emergência,
tanto para mim quanto para minha família. E hoje em dia eu também invisto na bolsa de valores. E também invisto em mim. Então, assim, eu faço o investimento mesmo, porque eu sei que o que mais vai dar retorno sou eu. E também a gente precisa da nossa reserva, né? Porque hoje a gente tá bem, hoje a gente tá podendo trabalhar, hoje a gente tá tranquilo, mas a gente não sabe o dia de amanhã, o que pode vir a acontecer, não somente conosco, mas às vezes com algum filho, ou com o esposo, ou com mãe. Então, depois dos meus 18, eu passei a ter essa maturidade. E Mas aprendo olha que cada dia legal, mais, né? né? E olha que legal que você conseguiu rápido, né? Ter essa ficha caiu rápido, né? Eu tive uma história assim completamente diferente. Minha família, meu pai era empreendedor, mas assim, eu não tive educação financeira nenhuma, comecei a trabalhar já, sabe? Fui aprendi assim, ó, depois que eu passei muito perrengue e sempre trabalhei muito, ganhava bem, mas assim, era sempre uma confusão minha vida, a parte financeira. E tanto que eu fui buscar especialização em gestão financeira, porque eu falava, não, gente, eu preciso do meu trabalho, mas eu quero arrumar minha vida financeira, porque não é possível. Tudo errado, né? Porque Aham. quando eu cheguei na parte da faculdade, na área financeira e tudo, era tudo muito básico, né? Não era aquilo que eu buscava, mas como eu sempre gostei de números, então apliquei muito bem nas empresas que eu trabalhei. E aí, depois disso, eu falei, não, ainda tem alguma coisa errada. E eu fui estudar outros pontos, agora há pouco a gente estava até conversando sobre isso, né, Débora? Que a parte financeira, tem vários pontos que nós temos que trabalhar, não é só uma planilha em si, Não, tem toda essa questão da mentalidade, tem essa chave que virou em você muito cedo, e que bom que virou cedo, né? Porque não é todo mundo que tem essa oportunidade, não. justamente porque. E ainda Pode falar. mais, Anne, e ainda mais quem tem filho, né? Ainda mais quem tem filho. Porque, de fato, o que que acontece? Eu engravidei muito nova. E a princípio, gente, eu engravidei com 20 anos. E a princípio eu era sozinha. Eu não tinha meu pai e minha mãe para poder me ajudar. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, né? A gente tem que ter essa parte de gratidão também, né? Independente se, né? É uma crença que a gente tem que ter. Eu, Sim, eu, eu claro. acho isso, porque eu não tinha os meus pais, mas ao mesmo tempo eu comecei a pegar certas maldades de que não, é por isso que eu saí. Gente, eu ganhava sob comissão, eu ganhava muito bem, porque eu sempre fui muito comunicativa e os clientes me adoravam. E assim, eu falei assim, tá, tudo bem, eu tô ganhando bem, mas se eu empreender, eu consigo ganhar mais se eu me dedicar. Então, eu acho que tudo isso é o meio que você tá. Porque os clientes que eles iriam lá na loja, no caso eu trabalhava na Toyota, os clientes que iam lá, às vezes não tinham escola, eles eram empreendedores. Às vezes tinha cliente que não sabia nem ler direito, gente. Então, sabe, o seu meio, acho que o seu meio, ele te molda muito. Então foi por isso que eu amadureci, porque querendo ou não, foi o meu primeiro emprego de carteira assinada, foi quando eu fiz 18 anos. Com 16 eu trabalhei na lanchonete e com 18 eu fui para lá. Então esse trabalho me moldou muito, muito referente a dinheiro, muito referente a empreendedorismo. E se eu tô aqui hoje, onde eu tô aprendendo tanta coisa, tendo cliente, vivendo da internet, é graças a esse emprego, porque eu tive a oportunidade de lidar com pessoas de idades diferentes, com personalidades diferentes, que me mostraram que era possível. Pessoas que vieram do nada, aquela época bem atrás, né, quando os pais tinham 10 filhos, né? E teve um ali que conseguiu, não pela faculdade, mas sim pelo empreendedorismo. E foi isso um dos motivos que me deu forças de eu abandonar um emprego pelo qual eu ganhava muito bem. Eu batia recorde de vendas lá e vim para a internet. Gente, não é uma decisão fácil, não, né? Porque
E É todo, detalhe, é o que eu tô falando, não é só pensar o financeiro, é você pensar em todo, eu vou falar o status que você tem, porque né? É você ser uma líder ali, líder, quer dizer assim, de vendas, de todas essas coisas. Então, são decisões difíceis mesmo, né? não, A gente, às vezes, a gente Anne, fala em abandonar o CLT e ir para o empreendedorismo, geralmente já vem aquela coisa, mas a pessoa já está de saco cheio de trabalhar. Não é, às vezes a pessoa tem um super salário, a pessoa está a bem pessoa se e dá toma essa super decisão. bem, né? Exatamente. E toma essa decisão porque ela quer algo diferente. E olha, e eu te falo, eu tomei essa decisão, gente, com 23 para 24. Com vinte Olha e três para isso. 24. E assim, não foi fácil, tá? Falar com vocês que eu tô colhendo os frutos, vou começar a colher os frutos agora, né? Que agora que de fato eu tô colhendo frutos bons, porque tem 5 anos que eu tô no empreendedorismo, Dois mas com assim, pandemia oi? e dois com pandemia, né? 2 com pandemia, mas assim, gente, você se transforma, você começa uma pessoa e na hora que você pensa que não, você já tá outra pessoa. Porque você aprende tantas coisas, você conhece tantas pessoas e isso abre tanto a sua mente, aquela bolha que a gente vive, né? Isso se abre tanto e é muito bom. E assim, né, Débora? Isso também a gente tem que se abrir, porque existe pessoas que eu conheço e que não deram certo no empreendedorismo justamente por isso, porque ficaram na bolha, ficam reclamando, mas também não fazem assim para estourar aquela bolha, por quê? Porque vai ter que sair da zona do conforto, né? E é o que você Exatamente. acabou de falar. Olha, e eu vou te Eu falar uma conheci a coisa. Débora, pode falar. E eu vou te falar uma coisa. No início da pandemia, eu fiquei 2 meses sem colocar R$ 1 dentro da minha casa, porque não tinha festa, gente. Não tinha. Fechou tudo. Fechou tudo. A única coisa que não fechou foi o supermercado. Mas fechou tudo. Na minha cidade, fechou tudo. Não E tinha nem aí gente ficou na um rua tempão direito. isolado. Oi? Aí ficou isolado. Aí ficou isolado, não Ficou foi? isolado. É mais do Então, que nós estamos em capitais. Eu estou em capital, né? Tava no Rio, tava aqui no período. Mas aí eu lembro que porque a Débora, ela está numa cidade perto da cidade do meu marido e lá ficou completamente isolado. Nós não poderíamos. Todos os lugares já estavam abertos e para lá a gente não podia ir porque não. estava tudo fechado. Então ficou um período maior, foi muito mais massacrado, eu vou dizer. A economia Sim. daí foi mais massacrada. Então eu imagino as dificuldades, porque Então, como mas é é que aí que mesmo entra, né, a parte da crença. Gente, a gente tem que se reinventar. A internet está aí. Hoje em dia, a gente consegue aprender tanta coisa que nos vai nos agregar, né? Vamos dizer assim, por aqui, por lives, por Instagram, né? Que dão coisas gratuitas que há 5 anos atrás não existia isso. Então, querendo ou não, a gente precisa, a gente tem a necessidade de se reinventar. Até mesmo nós, né, Anne? Que já estamos no ramo, até mesmo nós temos que nos reinventar e temos que abrir ainda mais a nossa mente, né? eu cheguei à conclusão, eu e Débora, nós fazemos parte de um grupo de estudos que estamos ali empurrando uns aos outros ali. Não é fácil, não é fácil, Não, mas é uma coisa assim que eu não quero parar nunca mais, nem eu. né, sabe? Por mais que a gente fique lá, às vezes, meu Deus, né? Não vamos vencer, não vamos conseguir, atrasa, vai para lá, mas é bem o que eu coloquei ontem, gente. A gente tem que se sentir andando, fazendo alguma coisa. Agora, o que a gente não pode é parar porque nada vai cair no colo da gente. E olha ali, pronto, agora isso aconteceu. E cada passinho que a gente dá é o que você falou, é uma transformação que acontece dentro da gente. É uma transformação que vai refletindo na nossa família, né? Vai refletindo nessa. Eu acho que até uma alegria que a gente tem, né, de poder ter acesso hoje tão fácil ao conhecimento de várias áreas, de várias coisas. E é o que você falou. Hoje, a gente tem lá o nosso grupo, a gente tem nossas. Mas eu não me vejo mais. Porque antes parece que eu estudava, mas assim, era meio assim, meio doido, né? Parece aqueles foguetes que solta, eu tô indo, tô indo. Agora não, a gente tem uma direção, a gente vai. Então, isso é motivação. E você falou uma coisa muito certa.
se aliar e estar com pessoas que te puxem, que te movam, que sejam exemplos. Olha Exatamente. a sua história, o seu exemplo, né? Gente, Como você falou. e eu falo uma coisa, e eu falo para todo mundo ao meu redor. Não é fácil, não é fácil, mas também não é impossível. E outra coisa, você ser empreendedora, ter responsabilidade com 2 filhos, você tem que estar com gente que tá lá em cima, você tem que estar com gente que pensa, que fala, Débora, vamos, estuda isso daqui, coloca isso daqui em prática, porque senão, Anne, senão você não vai para frente. Porque a rotina em si já é cansativa, já é desgastante. Com criança ainda, criança passa mal, criança fica doente, às vezes seu relacionamento acontece alguma coisa. Então você tem que estar no meio de pessoas que vão te puxar para cima. Ah, mas minha mãe fala isso. Gente, tô falando porque comigo acontece muito. Ah, mas fulano tá falando que você tá passando vergonha. Ah, mas ciclano tá rindo de você. Gente, todo mundo que tem 1 milhão de seguidores, que fatura, começou pequenininho. Então não tem É o que jeito. Se fala, você né? quer chegar lá, Vergonha você não tem que paga começar. boleto. É, vergonha não paga boleto, né? Não, não mesmo, Anne. Então, a gente aqui, ninguém é super mulher, ninguém é super herói, mas o que a gente quer dizer é que assim, nós temos momentos que realmente eu também tenho a Laura aqui, né? E também não tenho rede de apoio, então assim, meu marido viaja muito, então para poder estar aqui, às vezes eu tenho que mexer muitas peças, né? Para poder atender um cliente, eu também tenho que mover muitas peças. Mas dá vontade às vezes de falar, ai meu Deus, né? A gente quer colocar uma desculpa. Às vezes eu quero colocar uma desculpa, às vezes eu quero falar, ai, mas com a Laura não dá. Mas daí eu começo a ir, eu começo a dar mais um passinho, daí não é que deu. Não é que deu. Né? E isso eu vi, eu vou te falar que eu vi, e até no desafio que eu fiz, nos princípios da riqueza, né? Daquele livro maravilhoso da mente milionária, colocou que quem pensa grande, quem tem um pensamento bom, que nós estamos falando de riqueza, não só dinheiro, tá? Gente, riqueza que engloba todo o nosso equilíbrio. Fala que quem tem pensamento de riqueza, ele não fica limitando que só vai dar conta de uma coisa. E eu vi que eu estava me limitando, porque eu ficava colocando, não, mas é que com a Laura não dá. E não é que eu fui indo, não fui indo, fui indo, e vai conseguindo. Você fala, não é que deu mesmo, gente. Eu dei conta, eu tô fazendo, eu tô indo. E assim, e é o que você falou. E tomando esse cuidado de não negligenciar a parte materna, né, também, porque Exatamente. é o que você falou, é colocar nas suas prioridades ali, de que eles são importantes. Pô, você não vai deixar seu neném chorando ali. Não estamos falando que é fácil, não é fácil, tá, gente? Mas É verdade, gente. E esse negócio de criança, de filhos, né? O bom, pelo menos é o que eu vejo, tá, gente? O bom é que os nossos filhos nos veem trabalhando. E isso é o maior valor que a gente pode passar para eles. Porque eles estão vendo que nós estamos trabalhando, que nós estamos conseguindo dinheiro honestamente, que nós estamos estudando, porque a todo momento a gente estuda, né, Ana? Às vezes a gente não posta aqui, mas a todo momento a gente está estudando. E não tem coisa melhor do que o exemplo. Então, um dos motivos, né, de eu começar a colocar as coisas, a lista das minhas tarefas que eu tenho que fazer no dia sem horário, foi por conta disso. Porque meu filho está ali assistindo televisão, então eu vou agora eu vou fazer isso com o cliente, vou ligar para o cliente, vou fazer isso. Ele está vendo televisão, mas ele tá vendo que eu tô lá na salinha, trabalhando, conversando com o cliente, respondendo o cliente. Entendeu? Então, isso daí, Anne, esse exemplo que nós mães, né, nós empreendedores em geral, damos para os nossos filhos é de valor imenso. Imenso. e eu vou te falar que isso serve até, você falou de exemplo, né? Serve até para eu penso assim, que eu sou muito dona de casa também, né? Pelo fato do escritório ser em casa, pelo fato Uhum, de muita eu coisa. também. A gente também é dona de casa. E até o quê? Até
sei lá, a Laura nasceu, mas eu sempre estava trabalhando, mas mais dona de casa do que fora, né? E também essa questão do zelo, né? De ter um cuidado, de não deixar a peteca cair, né, nessas questões. Porque, para mim, a maior dificuldade é esse equilíbrio de, pô, deixar a louça na pia e roupa como, né? A gente tem que se virar nos 30. A gente tem que se virar nos 30. Não é todo momento que a gente consegue. Mas a gente faz isso com amor, que é o que você está falando, né, Débora? A gente realmente colocar o coração em todas as nossas tarefas, né? Independente da mulher que trabalha fora, independente da mulher que está em casa, a mulher que trabalha dentro de casa, que empreende, que não empreende, a gente fazer essas tarefas com amor, estar mostrando, dando exemplo dos nossos filhos, apoiando o marido, que também é tudo um equilíbrio, gente. É tudo muito. É muito difícil, assim, né? Não é. Mar de É flores, o que né? eu tô falando hoje. Hoje, com a É minha. por isso que eu falo que o nosso meio, as pessoas que a gente deixa nos influenciar, a gente tem que selecionar com o dedo. Porque se a gente for dar ouvidos a pessoas que estão, né, falando coisas indesejáveis, que não acreditam no nosso trabalho, a gente desanima, porque a gente já desanima, é do ser humano. Vão ter dias, nossa TPM, filho ficou doente, gripado, essa mudança de tempo. Então, vão ter dias que a gente não vai ter o desempenho que a gente tem em outros dias. Então, por isso que a nossa rede, por mais que não seja próximo, por mais que seja virtual, é por isso que a nossa rede ela é muito importante. Isso é verdade. Você tem toda a razão, porque às vezes é uma palavrinha que você precisa para te elevar ou para te derrubar. Então, se Exatamente. for para te derrubar, você tem que fechar o ouvido, né? E assim vai. Você tem toda a razão, porque principalmente quando são mais pessoas, né, que você tá ali, que eu, graças a Deus, assim, eu até não sofro, não tenho assim tanta. Ou você tem também, como a gente fica meio assim isolado, ou você falou, tem do meio virtual também, né? Mas, ou eu aprendi a lidar com isso também, porque, sabe? Porque eu também já tive muita dificuldade. Eu fico imaginando se minha mãe tivesse viva, ela ia falar justamente isso. Tá doida, menina? Você não sei o quê. Você vai ficar falando aí na frente. O que os outros vão pensar? Então, o que que acontece, né, Anne? As pessoas mais antigas, né? Até mesmo nem são, não, nem são somente os antigos, né, gente? Mas as pessoas, elas veem a gente começando, elas queriam ter a nossa coragem. Isso daí é fato. Elas queriam ter a nossa coragem. Mas por elas não terem a nossa coragem, elas começam a tentar apedrejar a gente, para a gente poder desistir. E isso é muito real, gente. Todo mundo que é alguém, né, que já chegou lá aonde chegou, sempre tem uma história dessa para contar. Tem, Sempre tem, tem. sempre. Não existe aquela pessoa, olha, gente, a minha família inteira, meus amigos me apoiaram, foi um mar de flores. Não existe. Infelizmente. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. E hoje, depois de passado tudo, depois de você ter enfrentado a pandemia, como você falou agora que você está colhendo frutos, no entanto, você está agora de um lado colhendo frutos, mas do outro, porque são dois, três empreendimentos que você está ali investindo, tá? Qual que é a sua maior dificuldade hoje? Anne, a minha maior dificuldade, o topo de tudo é tempo, né? Que eu acho que para a maioria de nós empreendedores é tempo. Por quê? Porque às vezes acontece alguma coisa errada, alguma coisa que deu problema, esse problema vai te atrasar em todos os outros processos. O meu primeiro problema, então, é tempo. O meu segundo problema, que eu já comecei a tentar solucionar, é separar. E esse problema é muito grave, tá? Porque por conta desse problema, muitas pessoas quebram. Tentar não, né? Que eu já estou separando. O dinheiro CNPJ do CPF.
Ah, meu Isso. Deus. Vamos fazer uma mentoria aí já, amiga. Já vamos. Já estou conseguindo, mas assim, eu vi a gravidade, né? Depois de 5 anos empreendendo, eu vi a gravidade, porque o que que acontece, Anne? Foram 5 anos empreendendo, mas o meu faturamento veio a aumentar mesmo na pandemia, que quando a gente veio para o e-commerce, né? Que a gente viu o quão grande é o Brasil, né? Porque no caso a gente vende para o Brasil, então a gente viu o quão grande a nossa empresa tinha potencial de venda, e foi quando de fato eu vi que existia o problema. Até então a gente empurrava com a barriga, né? Aquele famoso empurra com a barriga. Depois você vê que você é uma empresa, tanto é que hoje em dia eu nem sou MEI mais, eu sou simples. Que aí você começa a pagar imposto, você começa a ter que dar satisfação para o governo, aí você fala assim, não, opa, peraí, peraí. Então, essas duas seriam as minhas maiores dificuldades. Tempo e separar o dinheiro empresarial, o CNPJ do CPF, né, da família, vamos dizer Entendi. assim. Entendi. Não, tô falando isso porque eu agora vou dar uma palestra aqui em Goiânia e o meu tema é justamente sobre isso, porque eu acho que você não é a única, não, é o calo de vários empreendedores, até médio empreendedores, que acontece isso, acaba crescendo e não consegue, com a velocidade do crescimento, ele não consegue fazer esse separar. E a coisa vai acontecendo, a coisa vai acontecendo, E na hora que e você aí vê, o BIA já até quebrou, né? exatamente. E por quê? É muita gente que fala, ou fala que o dinheiro, que o negócio não rende, ou fala que o negócio, o que não consegue tirar o dinheiro, mas aí quando vê, tá tirando muito mais pro pessoal do que. E aí vai virando aquela bola de neve, nem só pela questão de questões fiscais, né? Questões de impostos, essas coisas assim. São questões de coração de empresa mesmo, porque daí, né, como eu falei, não sei se esse é o caso, mas o que eu vejo acontecer muito. Então, é uma coisa que eu vou trabalhar, e agora nós vamos ter esse evento aqui, e aí coincidiu que realmente eu estou no caminho certo, porque é uma dificuldade grande, porque o que Sim. acontece? A gente começa com capital, né? Você começa com capital, e o capital é seu. Só que aí começa que bolar todo o meio de campo, exatamente isso. Mas que bom que você já identificou isso, já está trabalhando isso. Não é uma coisa fácil de se fazer, né? Você precisa fazer todo um, como é que é? Todo um morrer e nascer de novo, né, para poder fazer Filha, toda vem essa cá. separação. Vou Não é mostrar para assim? vocês a minha filha. Vem cá. Pode falar, Noane. Minha filha vai participar agora Tô da live. esperando para ver a gatinha. Vem cá, meu amor. Fala, oi, Katia. Oi, lindeza, tudo bem? Vai participar da live com a mamãe, é? Ai, que linda! Seja bem-vinda. Nós não vamos demorar, a gente já vai liberar a mamãe, tá bom? Já vamos liberar a mamãe. Que linda. Então, e aí é uma das coisas que a pessoa precisa, às vezes é o que eu falo, é morrer e nascer de novo, é morrer aquele pensamento, porque ela vai ter que começar a ter, tudo questão aquilo que nós falamos no início, né? A mentalidade dela vai ter que trabalhar também, não só a gente separar fisicamente, mas ela primeiro começar aqui, saber a necessidade, conseguir fazer isso, porque precisa também assumir realmente que precisa, porque senão. Exatamente, Anne, porque às vezes a gente vê, né? A gente tá aqui no Instagram, vê alguma coisa, alguma outra coisa, mas assim, não se toca que não. Eu preciso aplicar isso na minha empresa e o quanto antes. Porque a tendência, se caso você não tomar uma atitude, a tendência é só piorar. E às vezes, né, como você falou, a gente joga a culpa na empresa. Ah, porque o produto não sai, ou o lucro tá baixo, ou é por conta do cliente. Enfim, coloca a culpa em tudo, menos na nossa administração, no nosso conhecimento. Porque, como eu te falei, eu tinha uma microempresa e, de repente, assim, menos de um ano, gente, a minha empresa foi lá para cima. Então, eu tive que aprender coisas que eu não sabia, né? De separar
por conta disso, porque senão, daqui a pouco eu ia falar, não, tô quebrada. Fali a minha empresa. Porque... né? E é assim, dependendo do... Se você tá no... se você tem uma boa contabilidade, se você faz se você não faz essa migração na hora certa, no mês que vem você vai, sei lá, um absurdo de imposto e várias... Não só de pessoa jurídica. E a minha empresa teve disso, Anne. Vou relatar aqui para vocês. O nosso faturamento começou a aumentar e a gente emite nota fiscal de tudo. A gente não... Todo produto que sai, a gente emite nota fiscal. E aí a minha empresa chegou a bater o teto do MEI. E eu não sabia, gente, porque eu não tinha esse conhecimento. Então, quando eu cheguei a ir no contador, que o contador puxou tudo, eu já tinha batido o teto lá, quando ele foi ver, eu tinha 9 mil de imposto que eu não paguei. Porque eu já tinha me desenquadrado do MEI. Eu já era simples e eu não sabia. Só tava lá vendendo, emitindo nota fiscal, vendendo, emitindo nota fiscal. Então, eu tive que vir pagando, né, esse imposto e depois os meses certinho. Hoje em dia tá tudo certo, como te falei, né? Estou buscando conhecimento, mas para eu chegar onde eu cheguei, eu tomei esse susto. Esse susto Toma de 9 mil de imposto. Exatamente. Se você não tem aí uma boa preparação psicológica e também não tem o equilíbrio financeiro, você se desespera, que é o que você acabou de falar, você quebra. Exatamente. Você quebra. Não e é? Quebra Então, mesmo, tá? Porque assim, então como a gente tem empresa, não é todo mundo, né, no nosso redor. Não é todo mundo que tem uma informação que vai ali te salvar. Ou às vezes até tem, mas não te fala. Porque ou às vezes acha que você já sabe, ou às vezes não fala, né? Porque não é algo de conversa. E isso, se você que é uma empreendedora, que emite nota fiscal, que quer crescer, que quer fazer a coisa certa, você tem que buscar esse conhecimento. Porque senão... exatamente, é bem agora essa questão de empreender agora no digital, né? Nós estamos falando do teu trabalho Do no e-commerce, e-commerce. no digital. Também tem suas Porque particularidades, não é? o digital você também paga imposto. Exatamente. Também temos que pensar em todas as questões de investimento, de separar caixa. Acho que ela caiu de novo, gente. Vamos ver se ela caiu de novo. Mas isso é só para a gente, talvez, finalizar aqui. É a gente saber o quanto é importante. Aqui, vamos ver. O quanto é importante, gente, a parte financeira da empresa. A gente costuma falar que é o coração realmente da empresa, que nós temos uma empresa que temos uma empresa. Ai, vamos lá, vamos ver se eu consigo aceitar. Ai, Ô, Anne, meu celular, ele trava sai tudo. assim do nada, gente. Então, a gente tem uma empresa, eu costumo falar assim, falar um pouquinho aqui dessa questão. Nós, você falou, empreendemos porque nós temos todo isso na gente, né? Só que o que acontece? Tem várias outras coisas que vêm junto com uma empresa, com o empreender. Então, nós precisamos de braços fortes, de pessoas boas ao nosso redor para nos aconselhar e para nos ajudar. O que acontece? Nós temos que pensar que nós temos a pessoa física, que somos nós, que somos um corpo, e nós temos a pessoa jurídica. E são duas pessoas, e a gente não consegue entender isso. É muito difícil para a gente entender que são duas. Eu sou o dono desse corpo, que é outro corpo, que é uma empresa, que são chamados CNPJs e o CPF. Só que não é óbvio, não é óbvio. A gente fica com isso tudo misturado, que é o que eu falei. Eu sou dono desse corpo, mas esse corpo é outro. E precisa ter esse financeiro da pessoa física e esse financeiro da pessoa jurídica.
Sim. Só que para a gente conseguir fazer isso é muito difícil. Precisa começar nessa necessidade na sua cabeça, antes mesmo de chegar nesse ponto do imposto que você comentou, né? E eu vou estar abordando nesse evento aqui em Goiânia. Vou ver se eu consigo gravar, trazer algumas coisas para vocês, mas é muito importante a gente sempre ter. E quem empreende no mercado digital também, gente. Nós somos eu, Anisete, mas eu tenho a parte da minha mentoria financeira, que são duas coisas diferentes. Eu não posso ficar misturando tudo, né? Então é difícil. Você que faz ali seu doce, que faz seu brigadeiro, que faz bolo para vender, não pode ficar misturando tudo, né? Exatamente, Anne, não pode. E eu acho assim que uma das maiores dificuldades é saber qual a sua porcentagem de lucro. Tava Vou dar o falando exemplo hoje. dos doces. Vou dar exemplo dos doces. Ah, o leite condensado é tanto, o granulado é tanto, a forminha é tanto, você vai vender por tanto. Mas aí tem a sua gasolina, tem o seu tempo, entende? Então, às vezes, a nossa maior dificuldade é saber qual é a porcentagem do lucro. Exatamente. Tava falando hoje que eu tenho. De manhã que eu falei que eu tava em reunião, eu tava falando hoje com a minha cliente sobre isso, gente. Às vezes você não sabe esse número e você tem muita dificuldade, porque não vai fechar a conta. Sim, Oi! a família toda aqui. Oi! Tudo Sim. bem? Sim. Gente, vou ter que passar aí quando for por aí para conhecer essas crianças lindas, gente. Olha só Trazer que sua menino filha também, Anne, para brincar. que menino mais bonito. Eu consegui uma amiga aqui para ficar com ela, porque senão ela não ia me deixar falar, não. É, Anne. Mas a gente até que foi bem, a gente conseguiu um tempo bom, né? Vocês foram Conseguiu. muito Vai perfeitinhos. bater 1 hora agora, né, Anne? Pai, viu só foi no finalzinho que eles chegaram. Mas, Débora, por hora é isso. Também vou deixar você dar atenção para as crianças, claro, né? Como você falou, ó, agora que eu fui olhar, que já deu quase 1 hora a gente papeando aqui. Muito bom falar com você. Eu acho que, né, a live foi ótima para mim, para você. Vai ficar gravado no meu perfil, porque eu costumo deixar no meu perfil para quem não consegue estar no horário, porque às vezes é difícil Sim, para a gente estar no horário da nossa live, quem dirá os nossos convidados, né? sim. Então, Tá joia, Anne. obrigada, fica com Deus, tá? Obrigada a você, gente. Boa noite para vocês e qualquer dúvida estamos aí. Beijo, tchau. Beijo, tchau.